10 anos de Igreja das Águas. Podia facilmente ser mais uma daquelas histórias que começa tipo assim... Em dezembro de 81... 10 anos do mais amável time de missionários que eu já pude fazer parte, nos meus 36 anos. Pensei em destacar várias partes dessa história. E perpassei por alguns textos bíblicos antes de entender exatamente sobre o que Deus queria que eu falasse essa noite. A nossa série de mensagens ainda torna o negócio mais abrangente, amando o Evangelho e vivendo a missão. Mas, depois de buscar no Senhor, tive uma resposta. E hoje falaremos sobre algo tão comum nas nossas vidas, que a gente habitualmente começa a olhar para essa coisa como se fosse normal conviver com ela. De tão apegado que a gente já está. Porém, tão difícil que do mais jovem ao mais idoso, a gente continua paralisando diante dessa mesma coisa. Tão poderosa que essa coisa é. Hoje, meu irmão, minha irmã, sem mais delongas, falaremos sobre o medo. Do medo de escuro, que é possível que todos nós já tenhamos superado. Pela quantidade, a falta de amém, eu imagino a quantidade de pessoas ainda com medo do escuro. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, a vencer esse medo. Há outros medos mais. Há o medo de dar passos importantes na vida, como medo de se casar, medo de caminhar numa outra direção e plantar uma nova igreja. Medo de decidir ser pais. Qual a melhor hora de ser pai? Tantos outros medos que vão perpassando na nossa história, na nossa vida. Medo que está completamente conectado com a minha vida, com as minhas escolhas, e eu sei que também atinge você em todas as suas escolhas. Medo que diariamente, com as mais diferentes facetas, nos oprime e até mesmo nos faz esquecer de todo o resto, como se o nosso medo fosse tudo que importasse naquele momento. Medo que parece muitas vezes superar e engolir absolutamente tudo que a gente está vivendo, tudo que está acontecendo à nossa volta. No texto de hoje, vamos nos deparar com uma história de uma mulher que tinha quase tudo que ela tinha sonhado. Praticamente tudo que podia ser pedido a Deus, ela tinha. Então já convido você a abrir a sua Bíblia no primeiro livro do profeta Samuel. Logo no capítulo 1, calma, sem pressa, eu vou para o texto bíblico, mas sem pressa. Logo no capítulo 1, somos apresentados a uma personagem chamada Ana. Ela era essa mulher que a Bíblia diz que é bem-aventurada. Ela tinha um bom marido, ela tinha uma boa casa, ela tinha uma família fiel ao Senhor, que era o Rei dos Reis. Mas ainda assim, uma dor enchia o seu coração. E com a dor de não ser mãe, podemos imaginar vários questionamentos e medos invadindo esse coração. Anseios, angústias, desespero. Até quando meu marido vai ser capaz de me amar, já que eu sou uma esposa que não serve nem para o mínimo, que seria dar filhos, enquanto ele tem uma outra, que já deu filhos. Até quando eu terei um lar? Até quando eu terei uma família para dizer que é a minha família, sendo que eu não consigo gerar? Até quando meu marido vai conseguir não me mandar embora, não me abandonar? Qual será o futuro que me espera? E quando ela está envolvida em desespero, nós vemos no capítulo 1, Ana orando ao Senhor. Ela ora devotando a Deus um filho que ainda nem existia. A mulher estava tão desesperada que ela ora e diz: Senhor, se um dia o Senhor me der, será seu. Mas sua oração é tão intensa e tão transtornada que até mesmo o sacerdote passa a achar que ela estava bêbada dentro do templo.
Mas foi durante esse processo de intensidade, diante do Senhor, em desespero, rasgando o coração diante do altar do Senhor, que Ana passa pelos reajustes necessários na sua vida, na sua forma de olhar a vida. Então, quando seu coração volta a estar no lugar certo, destronando e destruindo a idolatria da maternidade, que a gente consegue olhar para essa história, olhar para essa vida e contemplar a resposta que o Senhor tem para ela. Então, o capítulo 1 desse livro, primeiro livro de Samuel, encerra com essa maravilhosa notícia. Ana, aquela mulher desesperada, estéril, está grávida. Ela deu à luz. Chegamos assim à oração da alegria de Ana. Essa que eu vou chamar hoje de a oração dos 10 anos da Igreja Presbiteriana das Águas. Então, você que já está com a sua Bíblia aberta, no primeiro livro de Samuel, vira aí para o capítulo 2. Eu vou fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 10. E eu vou pedir que você mantenha a sua Bíblia aberta. Eu farei a leitura na versão NVI, que eu acho que fica um pouco mais fácil para a gente. Diz assim a palavra do Senhor. Então Ana orou assim: meu coração exulta no Senhor. No Senhor minha força é exaltada. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor. Não há outro além de ti. Não há rocha alguma como nosso Deus. Não falem tão orgulhosamente, nem saiam de suas bocas tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio, é Ele quem julga os atos dos homens. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham muito agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos agora não passam fome. A que era estéril deu à luz 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos ficou sem vigor. O Senhor mata e preserva a vida. Ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza. Ele humilha e exalta. Levanta do pó o necessitado e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz sentarem-se com príncipes e lhes dá lugar de honra. Pois os alicerces da terra são do Senhor. Sobre eles estabeleceu o mundo. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas. Pois não é pela força que o homem prevalece. Aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados. Ele trovejará do céu contra eles. O Senhor julgará até os confins da terra. Ele dará poder a seu rei e exaltará a força do seu ungido. Irmãos, comparar a discrepância que existe entre os sentimentos no coração de Ana, entre o primeiro capítulo, o capítulo da oração do desespero, que eu falei que o próprio sacerdote olha para ela e acha que ela está embriagada, e o segundo é algo extraordinariamente maravilhoso. No primeiro, encontramos uma mulher transtornada, sofrida, apesar de todas as maravilhosas bênçãos que ela já tinha recebido. Muitas bênçãos dos céus. E no segundo, vemos uma mulher tão grata ao seu Deus, que ela é capaz de dedicar até mesmo a vida do filho que ela mais queria, de volta ao Senhor, ficando feliz por estar fazendo isso. Durante anos, Ana vinha tentando engravidar, ao passo dela mesma olhar para a situação e dizer que ela é estéril, como ela fala na oração. O medo havia dominado por completo o coração dessa mulher. Ser mãe, para ela, naquela circunstância, era tudo que importava. Percebo que a Bíblia fala disso nos versículos 9 a 11 do capítulo 1. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali, sentado numa cadeira, junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, se
te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Ao olharmos a primeira oração em si, vemos sim uma proposta de troca com Deus, e você não precisa ter medo disso. A gente está olhando para a Bíblia, uma mulher em sinceridade de coração, rasgando ali o verbo diante do Senhor, no desespero de algo que é precioso demais para ela. E quantas vezes, meu irmão, minha irmã, dominados por um medo qualquer que tenha invadido o nosso coração, não é exatamente o que nós fazemos diante do altar do Senhor. Chegamos e falamos, Deus não precisa de nada. Deus tem todas as coisas, tem todo o poder, e eu sei que você sabe disso. Mas você chega diante do Senhor e fala, Senhor, se o Senhor fizer isso, eu vou te dar aquilo, como se você tivesse algo precioso o suficiente para agradar o Senhor. Deus, se fizer isso, eu te dou aquilo. Se me der isso, eu te dou aquilo. Apavorados, completamente dominados pelo pânico. Nós somos esses seres facilmente dominados pelo medo. Mas o medo não era a única coisa agindo na vida de Ana, embora ela só conseguisse perceber, ela tivesse sido engolida por esse medo. Apesar do medo e da oportunidade de barganha com Deus, Deus seguia cuidando de Ana. E nesse momento, Ele mesmo tinha levado Ana para essa experiência de oração, independente do quão angustiada ela estivesse. Deus estava tratando não apenas o útero que Ana estava pedindo que fosse transformado, Deus estava cuidando da sua alma que vivia amargurada. Não que o útero não fosse importante, mas o útero era só uma pequena parte do todo que Deus estava restaurando na vida dessa mulher. Com isso em mente, te convido a refletir sobre o tema, o poder que vence o medo. Anota aí, porque os núcleos já voltaram, a gente tem muito que discutir sobre o assunto. Então, anotou? O poder que vence o medo. Agora eu queria te convidar a fazer um exercício. Não é físico, pode ficar sentado. Pense nos seus piores medos. Queria que você tentasse pensar aí pelo menos 3 dos seus piores medos ao longo da vida. Aqueles que tiraram a sua paz, ou talvez ainda tirem a sua paz. Tenta listar eles. Conseguiu botar aí, identificar quais são as 3 coisas que mais te incomodaram ao longo da sua vida? Foi? Se já foram superados, o que você fez de fato para superar esses medos? Você consegue trazer à memória, objetivamente, o que você fez? Porque eu consigo facilmente imaginar a Ana dando as primeiras tentativas para resolver o problema da esterilidade, que era o medo principal que o texto apresenta. E aí, facilmente, se fosse nos nossos dias, primeira coisa que Ana ia fazer era comprar cogumelos do sol para melhorar a saúde. Em segundo lugar, tomar ácido fólico, porque a mulher tem que tomar 3 meses antes, né, para pelo menos garantir que o bebê vai se desenvolver, não sei o que lá. E ômega 3, entendeu? Para ter a saúde carimbada. Ia tomar aquele chá da vovó que garante embuchar naquele mês mesmo. Ia dar o jeito dela, com o esforço dela, na competência limitada dela, usando qualquer esforço que tivesse relação com coisas que fossem alcançáveis pelas próprias mãos. Tipo aquele versículo que a gente ouve bastante, né? Que diz assim, faça a sua parte que Deus fará dele. Você gosta desse versículo, irmão? Pois ele não existe. Sinto te informar. Nem nada parecido com isso. Até porque existe um grande equívoco quanto ao que de fato é a minha parte, o que de fato é a sua parte. Que quando a gente tem textos que falam que Deus completa, né, o que ele está falando é especificamente de algo que ele espera que a gente faça. Então vamos lá. Porque Ana mesmo já tinha passado aí diversos anos da vida dela sabendo que ela não podia ter filhos. A parte de Ana não era glorificar a Deus. Na cabeça de Ana, para ela glorificar a Deus, era óbvio que precisava acontecer. E o que era? Ter filhos. Enquanto isso,
foi a verdade máxima do seu coração. Deus não tinha compromisso com a idolatria de Ana. Deus fará a parte dele sim, meu irmão, e isso é uma certeza que você pode carregar para a vida, tá? Deus sempre cumpre a parte dele, isso é certo. O problema está na nossa dificuldade em entender qual verdadeiramente é a nossa parte nesse processo. Porque Deus não nos chamou para que todos nós fôssemos homens e mulheres casados. Deus também chama solteiros para a sua glória. Nenhum, amém? Amém, gente. Ele chama solteiros para a sua glória também. Você pode não gostar disso, mas talvez esse seja o seu chamado. Como ele também não chama todos para serem pais. Você pode glorificar a Deus sendo um excelente marido, uma excelente esposa, sem ser pais. Assim como ele não chama cada um de nós para expressarmos todos os dons. Imagina aquele culto que começa, eu oro, eu canto, eu prego, eu falo, você ia sair daqui não suportando mais a minha voz. Porque nem eu gosto dela tanto assim. Nenhum de nós foi chamado para ser um pacote completo em si mesmo. Mas o mesmo Deus que não chamou todos para serem casados, que não chamou todos para ter filhos, que não chamou todos para terem os mesmos dons, é um Deus que ele não sai por aí fazendo as coisas a esmo, como se não se importasse com nada, de qualquer forma, dando benção, opa, uma benção ali, ó, benção aqui, ó, tipo quem quer dinheiro do Silvio Santos. Ou do tipo, caramba, o Felipe está perturbando tanto a minha ideia, todo dia orando, pedindo as mesmas coisas, que eu vou dar só para ele se arrepender. Nós fazemos isso. Eu, infelizmente, faço isso e eu sei que você faz também. Mas a gente faz isso porque nós somos maus. Nós somos egoístas. Nós somos egocêntricos. Deus nunca será nada disso. Ele jamais agiria assim. E assim a gente chega ao nosso primeiro ponto de reflexão. E esse ponto, você que está há mais tempo aqui na Igreja das Águas, você que já caminha com a gente aí há pelo menos um ano, você já ouviu pelo menos uma pregação que tivesse ou esse tema ou esse ponto. Preparado para anotar? Deus não tem compromisso com o que eu acho razoável. Deus não tem compromisso com o que eu acho razoável. E aí você já está pensando, mas não é possível, muda o ano e eu vou apanhar do mesmo jeito. De novo não, Deus. Vamos voltar ao texto. Ana queria tanto um filho, que ela estava cega para todo o agir de Deus em sua vida. Tudo que Deus já tinha feito na história dela não era suficiente para fazê-la se sentir bem, para fazê-la se sentir amada pelo Senhor. Assim como a gente fica diante dos nossos desejos. Deus faz um monte de coisa boa e a gente não está nem aí, porque não é o que a gente quer. Como aquela típica criança pirracenta, que de vez em quando finge maturidade, né, engole o choro, porque o pai fala assim, ué, não está triste não? É que não. Para parecer que é madura, nós somos essas crianças que se agarram das formas mais bizarras à idolatria, fingindo que está tudo bem. Para Ana, só o filho importava. Só com o filho ela seria feliz. Só o filho poderia salvá-la de um futuro completamente tenebroso. Ana me representa integralmente aqui, meu irmão, minha irmã. Afinal, ela representa não só a mim, mas ela representa você, do jeito que você é e do jeito que você está nesse momento. Sabe, das mais diversas formas, nós nos posicionamos como Ana. Quando a gente diz, só a carreira X, me formando na universidade Y, pode me fazer feliz. Quando eu pego e eu digo que só uma vida de missionária na África vai me fazer verdadeiramente trabalhar pelo Evangelho. Só quando eu atingir tal patamar de vida é que eu conseguirei ser feliz. Só quando... E aí eu preciso te perguntar com toda sinceridade, quais são as barreiras que você tem colocado ao contentamento que Deus quer ministrar ao seu coração? O que você tem colocado como pré-requisito?
que coisas preciosas têm ocupado o centro da sua vida. E perceba que eu não estou falando que são coisas irrelevantes, não, ou que são coisas ruins. Estou falando de coisas boas, mas que a gente coloca no lugar errado. Perceba que o erro não era e vai continuar não sendo você querer algo de bom para a sua vida. O erro sempre vai estar quando o nosso coração começa a priorizar essas outras coisas. Então, nesse sentido, em plena festa de aniversário da igreja, eu preciso te lembrar, Deus não tem compromisso com o que você acha razoável, nem para a sua vida, nem para a sua família, nem para o lugar onde você mora, nem para nada do que passa na sua cabeça. Você pode achar algo completamente inaplicável e ainda assim ser a vontade de Deus para aquele momento. Nem mesmo com seus projetos e planos, sonhos e metas, mas sem dúvida nenhuma, essa não é a mensagem central desse texto aqui. Glória a Deus por isso. Senão a gente tomava só a cajadada e saía daqui triste demais. Pois o poder que vence o mundo, e eu sei que você sabe disso, vem dos altos céus. Eu imagino que não seja novidade para ninguém aqui, mas só saber que Deus não tem compromisso com o que eu quero ou com o que eu acho razoável, que Ele não tem compromisso com a satisfação dos meus desejos e sonhos, não parece trazer poder nenhum para vencer o medo. Só me ajuda a olhar e falar, bem, talvez, se eu esteja passando por essa situação, que é uma situação que tem me colocado em insegurança, que tem me deixado preocupado, que tem entrado medo no meu coração, talvez isso que eu quero tanto não seja algo para mim, não seja algo para a minha vida. No entanto, é quando nós percebemos a nossa pequenez, quando percebemos a necessidade de vivermos uma vida verdadeiramente centrada no Evangelho, que todas as coisas começam a se alinhar com o coração de Deus. Então, até mesmo os sonhos deturpados e corrompidos pelo pecado começam a pouco a ser restaurados pelo agir do nosso Senhor, redirecionados para uma forma santa de desfrutar dessas coisas. A mesma mulher que precisava ser mãe para ser feliz, no auge do seu desespero, clama a Deus, que não tinha nenhum compromisso com o que ela achava razoável, mas ela clama assim a um Deus que ama seus filhos e filhas, apesar dos seus medos e inseguranças. E um Deus altamente comprometido em ensinar um caminho excelente aos seus filhos. Durante aquela dolorosa oração de Ana, talvez, e é bem provável, a mais dolorosa oração de toda a sua vida, Deus se achega a Ana. Deus particularmente ensina para ela que era muito melhor dar do que receber. Algo que ela achava extremamente necessário receber de Deus para ser feliz, é algo que antes dela se dar conta, ela já está de volta oferecendo ao Senhor. Olha de novo para o capítulo 1, agora versículos 15 ao 18. Ana respondeu, não se trata disso, meu Senhor, respondendo a Eli, que tinha dito que ela estava embriagada. Sou uma mulher muito angustiada, não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva, uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Eli respondeu, vai em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse, atenção à resposta final de Ana, espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu, e seu rosto já não estava mais abatido. Foi apenas diante do Senhor de toda a terra que Ana conseguiu se dar conta do seu pecado. E muitas vezes, meu irmão, não vai ser tão óbvio assim não, tá? Deixa eu só esclarecer para você, não vai ser você orou, se deu conta do seu pecado, as coisas se conectaram bonitinho na sua cabeça, e aí você saiu dali e disse, nunca mais caio nesse pecado. Nem sempre vai ser assim. O que aconteceu com Ana foi, ela veio com uma demanda que era extremamente importante, e o Senhor redirecionou a vida dela, ao ponto dessa mulher levantar dessa oração e dizer, ok, se o Senhor me der,
louvado seja o nome do Senhor, eu devolvo para ele. Se ele não me der, eu já recebi dele o que eu precisava. Ainda que ser mãe fosse uma bênção totalmente desejável, isso tinha se tornado um pecado na vida de Ana. Essa fala final nos remete ao perfeito alinhamento com que Deus operava na vida daquela mulher, como Deus conduzia a história dela para uma forma melhor. Pois, de fato, até aquele momento, ela não tinha filhos. Isso era óbvio. Mas ela tinha tudo para se assegurar da benevolência do Senhor. Ela tinha como saber que Deus estava cuidando plenamente dela, que Deus amava ela. O próprio capítulo 1 dá vários indícios disso. E antes de você se desesperar com aquela, será que todos os meus desejos são idolatrias? Agora ferrou, não posso querer mais nada nessa vida, eu só queria estudar, eu só queria casar, eu só queria sei lá o quê. É importante olhar de novo para o que a Bíblia está orientando a gente. De onde aconteceu a verdadeira cura do coração de Ana? Diante do Senhor, enquanto Ana orava. Então, se algo pode estar nesse lugar na sua vida, hoje mesmo, Deus tem poder para tirar qualquer que seja essa coisa desse patamar de idolatria. Ele tem poder mais do que suficiente, meu irmão, minha irmã, para transformar qualquer coisa que tem te oprimido, que tem sido um medo de você não conseguir ser capaz de fazer, em algo prazeroso e que glorifique o nome dele. Ele tem poder mais do que suficiente para tudo isso. Ter a certeza que Deus faria o melhor, certamente não anulou o desejo do coração de Ana. Não vai acreditando nisso não, que ela saiu dali, então tá bom, se não for mãe, chapa lá, legal, continua a vida. Ela ainda queria ser mãe, mas ela aprendeu a, de verdade, confiar. Nem a fé de que Deus poderia lhe dar um filho acaba sendo imutável, porque vão ter momentos que a gente se abala. Isso faz parte da caminhada. Mas a fez confiar mais em Deus do que nas possibilidades. Porque não é porque ela nunca teve um filho que ela nunca teria. Mas agora que ela confia no Senhor, se Deus quiser, quando quiser, em sua eterna e infinita graça, Deus pode abençoá-la dessa forma. Mas tudo isso só será possível para nós quando a gente de verdade conseguir colocar o nosso coração no lugar certo. Vamos a outro célebre ponto de reflexão. Hoje eu só peguei pontos que a gente já citou em outras mensagens. Então, se você está me ouvindo pela primeira vez ou não ouviu tantas mensagens assim, você talvez não reconheça. Vamos ao outro ponto então, que é o nosso segundo ponto dessa noite. Eu preciso de realinhamento contínuo com o coração de Deus. Eu preciso de realinhamento contínuo com o coração de Deus. Nós, eu e cada um de vocês, meus irmãos, presencialmente aqui ou à distância de qualquer lugar do mundo, ao vivo ou seja no momento que você estiver acompanhando, todos nós precisamos de contínuo realinhamento. Uma das primeiras coisas que um motorista descobre é o quão frágil é o alinhamento de um veículo. Louvado seja Deus pela sua vida, meu irmão. O alinhamento de um carro é uma tristeza, meu irmão. Se você tem carro ou você dirige, você sabe como isso é algo que vai te dar dor de cabeça. Ainda mais nas ruas maravilhosas que nós temos, com muitos buracos, muitos percalços. Isso sem falar das tampas de bueiro faltando, que fazem com que aquele alinhamento perfeitinho que você pagou para sair da loja certinho, aos pouquinhos vá se perdendo. Isso significa que, à medida que um motorista, por melhor que ele seja, siga dirigindo, pouco a pouco, ele vai perdendo o alinhamento. Por mais habilidoso, por mais experiente, por mais que ele tenha pago um lugar caríssimo para realinhar, ele vai perder o realinhamento dele. Então, no caso dos veículos de passeio, esse é um dado importante aí para você tomar nota, se você tem carteira. No caso dos veículos de passeio, a indicação para veículos usados diariamente é de um alinhamento a cada 6 meses. Prepara o seu bolso. E você achando que um ano estava bom,
Caso contrário, você vai ter o desgosto de virar o seu volante e ver que os pneus as rodas não se posicionam exatamente como você gostaria. Por que isso acontece? Por falta de alinhamento. Quando falamos sobre a forma amorosa, como Deus nos ama, como Ele quer o nosso bem, dificilmente a gente vai enfrentar resistência para qualquer pessoa redirecionar ou realinhar a vida. Mas e quando o realinhamento envolve apenas a gente se contentar com o que nós somos? E quando envolve me contentar com o que eu tenho? Ser feliz no lugar onde eu estou, com as pessoas com quem eu estou. Como aconteceu com Ana. Ao entender como Deus já lhe era tão favorável, que se um dia tivesse um filho, ela estaria disposta a devolver ao Senhor. Voltemos ao capítulo 2. Então, Ana orou assim: meu coração exulta no Senhor minha força é exaltada. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como o nosso Deus. Um coração em realinhamento deixa de ser um coração, dá-me um filho se não morro, e passa a ser um coração que se alegra com o Senhor, que dá filhos, mas que também nega filhos. E aqui eu não estou falando de coisas genéricas não, meu irmão. Estamos falando de uma vida dedicada ao Senhor por completo. Acho lindo quando as pessoas pregam coisas do tipo: se você é um sapateiro, meu irmão, minha irmã, seja o melhor sapateiro para a glória de Deus. Isso é maravilhoso. Mas o desafio vai muito além disso. Se você acha que isso é glorificar o Senhor, isso ainda é muito pouco, está muito longe. É muito mais complexo. É você ser um melhor homem ou melhor mulher. É você ser o melhor marido, a melhor esposa, o melhor amigo, o melhor pai, o melhor tudo que você for para a glória de Deus. Esse é o convite. Esse é o desafio. Não está só na área do trabalho, não. Está em tudo da sua vida. Tudo da sua história. E antes de você acionar o botão aí do vitimismo no seu coração, lembre-se, Deus nunca espera e nunca vai esperar de você nada além do que você é capaz de entregar. Ele nunca vai pedir de você algo que você não tem para dar. Nunca. Lembrando que Ele sabe melhor do que eu o que eu sou capaz de dar. Ele sabe melhor do que você. E Ele nunca vai te pedir algo que você não possa fazer. Viver uma vida que de fato glorifica a Deus não é fingir que não tem problemas. Como eu não vejo Ana saindo pela rua depois dali dizendo: quem liga para filhos não quer engravidar. Não, não fez isso. Isso aí é propaganda da televisão. Ela saiu com o mesmo anseio, com o mesmo desejo, porém confiando que ela já tinha o que ela precisava no Senhor. Viver uma vida que glorifica a Deus é confiar tanto em Deus que, apesar dos problemas que vão surgir, a paz será abundante no seu coração. Me lembro de uma criança que eu acompanhei, eu sou psicólogo, né, irmãos? Então eu me lembro de uma criança que eu acompanhei por muitos anos no consultório e ele tinha dificuldade extrema em matemática. Então, em uma consulta que eu fiz, ele e o pai juntos, né? No consultório, o pai me pega e manda a seguinte proposta, sem falar comigo antes, para o desespero do psicólogo, né? Ele manda a seguinte proposta: se você passar direto em matemática, eu compro o videogame que você quer. E aqui, meu irmão, eu lembro, na hora que o pai já começou a insinuar que ia falar isso e o olho já foi brilhando. O brilho foi só aumentando nos olhos. Quando ele falou, eu compro o videogame que você quer, o menino estava radiante, o sorriso ia de orelha a orelha, olhava para mim, olhava para o pai, olhava para mim, olhava para o pai, era só felicidade. Aí o pai meteu aquela conjunção que a gente odeia. Mas, se você ficar de recuperação, eu não só não vou comprar, como eu ainda vou vender o videogame antigo que você tem.
O pai estava ensinando para o garoto que é um tudo ou nada. E aqui, meu irmão, minha irmã, em questão de segundos, aqueles olhos que estavam radiantes se transformaram em olhos de desespero. Ele automaticamente tomou posse da derrota absoluta. Eu vou perder tudo! E começou a chorar e espernear. Aquela consulta terminou do pior jeito possível. E foi um mês muito difícil com aquele menino. Mas, na semana da última prova de matemática do ano, ele chegou extremamente feliz à consulta. O que logo coloca a pulga atrás da minha orelha. O que aconteceu? E aí eu tenho que dizer, né? Fazer aquele, que bom que você está confiante, que legal, né? Que você está feliz. Mas o que aconteceu essa semana? E aí ele me disse o seguinte: ontem à noite, enquanto eu estudava, desesperado, minha mãe entrou no meu quarto, me deu um beijo e falou bem baixinho no meu ouvido: já compramos o seu videogame novo. Você não viu, não? Ela disse: já compramos seu videogame novo. Aí eu perguntei: ué, e agora? E cheio de segurança e alegria, ele me disse: agora é só fazer a prova. Contentamento, irmãos, não tem relação com receber spoiler do que vai acontecer nas nossas vidas. Mas contentamento é não depender de como essas coisas vão se dar. É não depender de coisas, não depender de conquistas, não depender de reconhecimento para que a gente seja feliz. É ser feliz durante essas coisas, enquanto vivemos a nossa vida para a glória de Deus. Contentamento é aprender a ser feliz com o que temos, com o que somos, independente das coisas que a gente gostaria de ter. Para ao lutarmos para alcançar, assim, algo melhor, o reconhecimento seja do Senhor, que nos deu força para alcançar aquilo ali, do Senhor, que nos capacitou a alcançar algo, e não meu, não seu. Um coração diariamente realinhado com o coração de Deus se tornará um coração símbolo de contentamento para todos ao redor. Então, ao refletir sobre o poder que vence o medo, precisamos nos lembrar de duas coisas extremamente importantes. Primeiro, Deus não tem compromisso com o que eu acho razoável. Então eu preciso refletir sobre os meus medos. São medos realmente que fazem sentido? 2, eu preciso de realinhamento contínuo com o coração de Deus, para que eu não me deixe levar por outras coisas e que cada uma das minhas lutas sejam lutas fundamentadas no Senhor. Chegamos assim à última parte dessa reflexão. Assim como aquela criança que já sabia do videogame, nós também já sabemos o final da nossa história. Não sabe, não? Acompanhe comigo, versículo 10. Aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados. Ele trovejará do céu contra eles. O Senhor julgará até os confins da terra. Ele dará poder a seu rei e exaltará a força do seu ungido. Algo que o medo esconde muitas vezes é exatamente a realidade de que, em último caso, na nossa vida, na nossa história, nas nossas escolhas, só existem 2 caminhos. Um primeiro caminho de adoração e glorificação do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, vida da qual a gente tem falado aqui desde que o culto começou. Cada oração, cada música, cada leitura bíblica, cada comentário, cada depoimento é sempre exaltando o que o Senhor tem feito no nosso meio. Tudo para que a gente possa refletir a glória do nosso Senhor. Tudo é apontado para essa vida de reconhecimento de quem é o Rei e a sua manifestação nas nossas vidas, nas nossas histórias. Enquanto o outro caminho sempre será um caminho de oposição ao Senhor. Seja por submissão ao medo, seja de engrandecimento próprio, para poder dar conta de vencer o medo, que é aquela desculpa: não, eu só precisava reconhecer as forças que haviam em mim para dar conta dos desafios.
seja da idolatria de outras pessoas, de outras coisas que você acredita que serão responsáveis pelo seu bem-estar, pelo seu sucesso, pela sua alegria. Só existe, meu irmão, minha irmã, uma pessoa capaz de realizar isso na vida de qualquer homem, qualquer mulher. Ana, como uma serva fiel ao Senhor, entendia que o seu ventre, apesar de ser um ventre estéril, para a glória de Deus, poderia ser o ventre que geraria o Messias Salvador. Ela vivia essa expectativa. Até mesmo a entrega de Samuel ao Senhor pode ser visto como uma total submissão ao agir de Deus e da sua vontade. Porém, nem Ana em seu melhor momento de realinhamento com Deus, nem Samuel, que é esse filho, que é um grande exemplo de vida, de fidelidade ao Senhor, nenhum deles poderia sequer se salvar pelos próprios feitos. Nenhum deles daria conta de viver essa luta contra os próprios desejos, de vencer as próprias idolatrias. Nesse sentido, saber os 2 primeiros passos do que a gente falou aqui são essenciais, sim, são passos extremamente importantes, mas eles apenas nos auxiliam no processo para vencer o medo. Mesmo esses 2 importantes passos continuarão não significando nada na sua vida, enquanto você continuar ignorando o terceiro. Só existe um capaz de vencer o medo de uma vez por todas. O que significa que só existe um grande herói por trás de toda a história de tudo que existe, que é o nosso ponto 3. Se prepara para anotar. Jesus Cristo é o grande campeão de Deus sobre tudo e sobre todos. Jesus Cristo é o grande campeão de Deus sobre tudo e sobre todos. A Bíblia nos diz que Deus fez o mundo perfeito, com seres perfeitos para viverem para a glória de Deus eternamente. E nós estávamos lá, você estava lá, eu estava lá, representado pelos nossos pais, Adão e Eva, aqueles mesmo que você costumou odiar e botar a culpa toda neles. Eles só representavam as suas escolhas. Mas tanto quanto cada um de nós, eles sucumbiram aos desejos dos próprios corações. E no ato de desafio a Deus e apego aos seus corações, eles comem do fruto que era proibido comer. Deus podia então pegar e terminar tudo ali, ó. Apagava Adão e Eva, recomeçava tudo do zero. Mas Deus não abandonou. Adão e Eva abandonaram Deus. Deus não abandonou Adão e Eva. O seu amor por eles, esse seu amor por nós, representado neles, foi tão grande que ele, mesmo em meio ao seu momento de justiça, executando a punição, ele oferece a promessa de resgate. Virá aquele que restaurará todas as coisas, que vai colocar o mundo em ordem e perfeição de novo. Mas foi a partir daí que nós sucumbimos ao medo. Foi a partir desse momento da história da humanidade, da história do mundo, que a gente se deparou com o pecado e se permitiu dominar por ele, que o medo passou a ser tão comum nas nossas histórias. Existia uma promessa de salvação, mas a falsa sensação de liberdade só continua, mesmo hoje, nos nossos dias, afundando homens e mulheres mais e mais no medo. Medo de não ser reconhecido, medo de não ser aceito, medo de ser cancelado, e por isso as pessoas vão sendo levadas por vários desejos, até estarem tão longe, que elas não sabem nem mais de quem eram os desejos que elas se agarraram. Então Jesus Cristo, o Deus encarnado, vem à terra e cumpre as exigências de Deus para a restauração eterna. Ele é a própria cura do pecado e do medo, como a gente acabou de cantar. Nele, nós não somos mais escravos do pecado. Em Jesus, nós não somos mais vítimas dos nossos piores medos. Pois Jesus Cristo é o Rei que recebeu força e poder para, no seu grande e glorioso dia, dar fim a toda miséria, todo medo, todo mal. Ele acabará definitivamente com todo e qualquer medo que você já teve na sua vida. Ele acabará com cada uma das angústias do seu coração, porque Ele é o grande herói de Deus. Mas não pense você que seria
Mais um daqueles filmes que você vai no cinema, acha até o filme legal, e quando sai do cinema descobre que é apenas o primeiro filme, que vem outros 4 produzidos nos próximos 10 anos aí, para que você possa então saber o que acontece no final. Não é isso. Pois o reinado do nosso grande herói já começou. Não é algo que foi oferecido para nós só dizendo, olha só, lá no final de tudo, quando tudo você já sofreu pra caramba, aí sim vai ser legal. Embora em sua consumação plena, realmente seja uma consumação futura, Jesus Cristo reina absoluto hoje. Hoje eu vivo como cidadão do reino de Jesus Cristo. De maneira que eu e você podemos juntos desfrutar da comunhão como corpo de Cristo. Poder viver, desfrutar dos nossos amparos, do cuidado, de receber oração, de receber a preocupação, de estar conectado às pessoas e se sentir relevante para o Senhor, dono desse reino. De maneira que podemos hoje, pelo poder do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, reconhecer o seu poder e autoridade sobre todas as coisas, independente do que você estiver passando. Confiar, 2, confiar sem medo no seu agir em nosso favor, sabendo que Ele sabe o que Ele está fazendo. Talvez seja difícil suportar, mas Ele sabe até onde você aguenta. Ele está com você em cada um dos seus desafios. 3, destruir completamente as idolatrias dos seus próprios corações, do seu próprio coração. Aquelas coisas que as pessoas sequer imaginam que você pensa e que você faz. Ele sabe, Ele está com você. E hoje, como Senhor da sua vida, como Rei soberano desse reino, Ele te chama a destruir esses altares que estão aí. 4, para então desfrutar da alegria e contentamento eternos, hoje, aqui e agora. Meu irmão, minha irmã, eu sei que assim como eu, eventualmente seu coração vai ser invadido pelo medo, por causa da marca do pecado que a gente ainda carrega. O medo vai bater, medo que pode assumir diversas formas, como a gente já falou aqui, mas mesmo as formas mais intensas e assustadoras de medo jamais terão poder ou autoridade para enfrentar o Senhor da glória, que segue reinando soberano sobre todas as coisas. Então, nessa noite, eu queria que você se desafiasse. Eu pretendia fazer isso, mas eu quero que você assuma esse papel, que você se disponha a se desafiar. Nas mesmas condições de Ana, ainda que dominado por completo pelo medo que tem tirado a sua paz, o que tem angustiado a sua alma. Na medida do possível, eu queria te convidar a dobrar os seus joelhos. Dobrar os seus joelhos diante do mesmo Senhor, com o mesmo propósito, com o mesmo coração em chamas, colocando diante do Senhor tudo que tem afligido a sua vida até aqui. Você consegue fazer isso, mas você quer? Você de fato está disposto a assumir tal posição? Tantos foram os nossos irmãos e irmãs do passado e do presente que fizeram isso de novo e tiveram grandes vitórias sobre poderosos medos e angústias terríveis. Tudo porque confiaram no Senhor soberano Jesus Cristo. Hoje, você tem a oportunidade de se desafiar da mesma forma, diante do mesmo Senhor. Então, para de uma vez você ser capaz de desfrutar tudo que é desfrutar do corpo de Cristo. Para você ser capaz de lançar fora todo o medo que invade seu coração. Para que você seja capaz de viver uma paz completa. Para que você seja capaz de viver uma vida em pleno contentamento. Uma vida que plenamente glorifique ao Senhor da história. Você tem uma oportunidade diante dos seus olhos. Eu vou dobrar os meus joelhos e vou mais uma vez rogar ao Senhor. E eu te deixo à vontade para fazer ou não o mesmo junto comigo. Santo e eterno Deus, é desesperador, Senhor, quando em sinceridade nos damos conta de tantos medos que existem no nosso coração. Nesse primeiro momento, Senhor, nós te pedimos que seja o Teu Espírito a tirar as vendas dos nossos olhos,
Que seja o Teu agir, Pai, no nosso meio, nos fazendo de verdade, Senhor, ver cada uma das inseguranças, cada um dos medos, cada uma das amarguras, Senhor, que tem ocupado espaço tão central na nossa vida. Para que, Senhor, uma vez reconhecendo essas coisas, nós possamos colocá-las diante do Teu altar. Nós não queremos mais viver dessa forma, Senhor. Tem coisas na nossa vida que são preciosas, que são importantes, mas definitivamente, diante do Teu altar, nós reconhecemos que elas não são o principal propósito da nossa vida. Então te rogamos, Senhor, que o Senhor seja o centro, que o Senhor, a Tua palavra, o Teu agir seja sempre o centro da nossa vida. Que no Senhor, cada um de nós consiga de verdade encontrar renovo. Que no Senhor, nessa noite, haja esperança de novo, para tantos, Senhor, que têm se prendido a coisas que não levam a lugar nenhum. Senhor, para tantos de nós que têm rodado em círculos, buscando felicidade em tantas coisas e pessoas, que o Senhor nos liberte de uma vez por todas disso. Que o Senhor seja a rocha onde estão firmes os nossos pés. Que o Senhor nos tome pela mão e nos ajude a seguir em frente. Que o Senhor seja o caminho escolhido pelo nosso coração todos os dias da nossa história. Assim, Senhor, nós pedimos que o Senhor mais uma vez nos perdoe por tantos pecados, que o Senhor nos purifique pelo Teu santo agir e que o Senhor nos conduza a uma vida que glorifique o Teu nome. No nome de Jesus oramos. Amém.